A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna da Igreja Presbiteriana de Lages. Você é muito bem-vindo às nossas programações. Nosso culto de manhã é às 9 horas, com escola dominical às 10 e às 19 horas, culto público também. Temos programação para toda a sua família. Você é o nosso convidado. Seja bem-vindo. Nós vamos ter uma palavra do nosso patrocinador agora. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Queridos, nós vamos orar pedindo que Deus esteja derramando sua bênção sobre a nossa vida e nos iluminando na mensagem. Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá, porque a sua misericórdia se renovou em nossas vidas e o Senhor nos abençoou, ó Pai, para estarmos aqui. Que a Tua palavra seja bendita, seja, ó Deus, proclamada com fidelidade e chegue, ó Pai, àqueles que precisam de um conforto, de uma renovação de vida, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos. Amém, Deus. Amém. Queridos, eu quero trazer um texto hoje sobre perdão, né? E a capacidade que Jesus tem de renovar a cada um de nós quando Ele nos chama, quando Ele trata de nós, dos nossos pecados, e Ele levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. O texto de hoje é uma narrativa do apóstolo João, lá no seu Evangelho, quando ele testemunha, né, na ressurreição de Jesus, o aparecimento deles num momento específico, num momento muito importante para a restauração da fé dos seus discípulos, para a restauração do ministério, principalmente do apóstolo Pedro. Então nós vamos ler lá no capítulo 21 do Evangelho de João, apenas os versículos 15, 16 e 17. Então, qual é o contexto desse texto, né? Na ceia do Senhor, nós temos ali o último momento que eles estão juntos, né? Antes de Jesus ser traído por Judas, entregue aos soldados. Nós temos Jesus conversando com seus discípulos e temos ali já um indício, né, de uma separação que há entre Pedro e Jesus, causada por uma discussão anterior, antes da última ceia. Então, Jesus, no ambiente de intimidade com seus discípulos, pergunta qual é a opinião deles sobre a pessoa de Jesus. Porque os homens estão especulando quem é Jesus, né? As pessoas estão especulando. E alguns especulam se é um profeta, outros especulam se é o profeta Elias que voltou, mas Pedro dá uma resposta incisiva dizendo que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo de Deus. Diante da resposta de Pedro, Jesus diz: muito bem, Simão Pedro, quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas foi o próprio Espírito Santo, né? O Espírito de Deus que revelou aquilo. E aí Jesus passa a explicar que essa missão do Cristo de Deus é morrer, ser entregue às autoridades e morrer para que se cumpra, né, a palavra de Deus.
E diante dessa explicativa, Pedro intervém, né, chama a atenção de Jesus e diz para Jesus que ele se entregaria no lugar de Jesus se fosse preciso, que Jesus não iria morrer, que se preciso fosse, ele morreria junto com Jesus. E aí Jesus repreende Pedro, diz: arreda Satanás, porque você trata das coisas dos homens, não do reino de Deus. Então veja, no mesmo momento em que Pedro foi revelado sobre a pessoa de Jesus com a ação do Espírito Santo, aquilo que está no coração de Pedro ainda é algo maligno, né? Então, no mesmo momento que ele fala algo santo, ele fala algo que não pertence ao reino de Deus, e Jesus repreende. E dali para frente nós já temos uma situação assim meio de Pedro fica meio ressabiado, como diz, né? Na conversa com Jesus, porque eles chegam para jantar, né, numa certa casa, e aí Jesus quer demonstrar, ensinar algo aos discípulos logo depois dessa conversa, né? Aliás, a conversa com Pedro termina quando Jesus diz assim: ainda hoje você vai me negar 3 vezes, Pedro, né? Então, antes que o galo cante, você ainda vai me negar 3 vezes. E aí eles vão para a janta, né, para a última ceia, e Jesus quer ainda ensinar algo sobre humildade, pede uma bacia, pega uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Quando chega em Pedro, Pedro se recusa, né? Não, o senhor é o mestre, né? E aí Jesus fala para Pedro: Pedro, eu tenho algo a ensinar, né? Então, deixa eu lavar os seus pés. Aí Pedro, naquele jeito atabalhoado dele, fala: não, então você lava o meu corpo inteiro. E aí Jesus repreende Pedro de novo: não é isso, Pedro, né? Eu vou te ensinar ainda, né? Vou ensinar ainda algo importante. Então Pedro parece que nesses episódios com Jesus, chega no momento da última ceia, ele ouve Jesus dizer: o traidor está entre nós, né? E Pedro não pergunta diretamente para Jesus, pergunta a João, que está aconchegado ao peito de Jesus, pergunta para ele de quem é que ele está falando. Então Pedro acha que é de si, por esses problemas relacionais que ele teve com Jesus ali, né? E depois a gente tem a narrativa, eles saem para o Getsêmani, Jesus vai orar, e quando Jesus precisa da companhia deles, Pedro está ali, mas está dormindo, né? Não está acompanhando, não está sofrendo o que Jesus está sofrendo. E a narrativa dos evangelhos nos mostra que quando Jesus é preso, os discípulos, eles se debandam, e Pedro começa a acompanhar Jesus de longe em todo o processo da sua prisão, no processo do seu julgamento, e é inquirido 3 vezes naquela madrugada, né, pelos populares que ali estão, dizendo: ele fazia parte do grupo dele. Fala: não conheço, né, nunca vi. Então, quando Pedro nega a 3ª vez Jesus, o galo canta, e ele tem aquele sentimento, né, de arrependimento pelo que falou, cruza com o olhar de Jesus, né, e, tipo, Jesus avisando: eu te disse que isso ia acontecer, eu te avisei, né? Pedro nega Jesus, então, mesmo prometendo fidelidade. E depois desse momento da morte de Jesus, que nenhum dos discípulos fica, a não ser João, ao pé da cruz junto com Maria, né? E o próprio Cristo fala: eis aí a tua mãe, né? E eis aí o teu filho, com relação a João, né? E o discípulo João e a sua mãe Maria. E dizem os historiadores que João também é transformado através dessa convivência com Maria, né? Durante esse tempo que João conviveu com Maria, diz que ele foi acalentado e transformado no seu ser, nas suas atitudes, porque João era conhecido como filho de Boanerges, né? O Boanerges, ou seja, filho do trovão, aquele que fala alto, né? Ele e o irmão dele, né? O João era iracundo, era uma pessoa que se irava com facilidade, e
Tanto é que tem um episódio de Jesus pedindo, né, dizendo aos discípulos que tem que atravessar Samaria, e pede para João e seu irmão Tiago irem à frente para arranjar um lugar para ele dormir, só que eles não conseguem, e João, irado, diz assim: vamos orar para que caia fogo dos samaritanos. E aí Jesus fala para ele: você não sabe de que espírito você está falando, né? Então, depois, quando João escreve esse evangelho, ele se vê como o discípulo amado, né? O discípulo amado é João, né? Ele se lembra do amor de Jesus para com ele, mesmo sendo ele ainda esse homem iracundo. Então, nós temos aqui, depois da ressurreição de Jesus, o momento que Pedro está com mais 6 dos discípulos que andavam juntos, né? Jesus já tinha aparecido 3 vezes depois de morto, né? Ressurreto, apareceu 3 vezes aos discípulos, mas aqui Pedro diz aos outros: eu vou pescar, e ele sai para pescar, e esses outros 6 o acompanham. Então temos 7 discípulos aqui na cena, né? E eles tentam pescar a noite inteira, não conseguem, e quando eles estão voltando para a praia, Jesus está na praia e pede algo para eles comerem, e eles não têm, e aí Jesus fala, eles não reconhecem que é Jesus, né? E aí Jesus fala para eles assim: ó, vai, joga a rede ali do lado direito do barco. E quando eles jogam, eles pegam tanto peixe que não conseguem puxar a rede. E aí João fala para Pedro, né? É o mestre, é o Senhor, né? E aí Pedro pula do barco, vai até o Senhor, e ali depois eles têm uma refeição, e Jesus fala com Pedro uma mensagem que nós vamos ler agora, né? Então, o Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, queridos, nós temos aqui esse texto maravilhoso de um momento em que Jesus faz, né, essa restauração de Pedro e dos outros discípulos, né? Porque vamos recordar a história quando Jesus chama pela primeira vez esses discípulos para segui-lo, né? Esses discípulos estavam pescando. Eles eram pescadores profissionais, viviam disso. Então, quando Jesus os chama, Jesus faz uma promessa a eles: eu vos farei pescadores de homens, né? E diante de toda aquela situação, 3 anos se passaram, né? Agora, diante de toda aquela situação de um desapontamento, né? Por que desapontamento? Nós temos em Lucas a narrativa de 2 dos discípulos, né? Que eram não do círculo mais fechado de Jesus, mas 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, e eles estão discutindo os acontecimentos entristecidos, porque Jesus Cristo tinha morrido, e mesmo diante do testemunho da sua ressurreição, eles acharam que estava tudo acabado, né? Eles estão voltando para casa, estão desanimados, estão murmurando. E quando Jesus se achega àqueles 2 discípulos também e inquire
ou pergunta a eles o que está acontecendo, né? E eles vão dizendo tudo aquilo. Jesus recorda que a palavra de Deus estava falando que o Cristo de Deus tinha que padecer, e eles recobram o seu ânimo com a palavra de Jesus, né? Então nós temos neste pequeno texto aqui João mostrando a atitude de Jesus indo novamente atrás dos seus discípulos, restaurando-lhes o chamado: apacenta as minhas ovelhas. Agora ele não chama ele mais de pescadores de homens, mas de pastor, né? Para ele apacentar as ovelhas, está comparando com o pastor. E a pergunta de Jesus é a pergunta, né, que eu e você temos que responder ainda hoje, cada um de nós, se nós amamos mesmo a Jesus. Quando Jesus faz essa pergunta para Simão Pedro, já é a 6ª vez que Simão tem que responder sobre Jesus. As 3 primeiras ele negou. As 3 primeiras vezes ele negou. E agora, nessas últimas 3, ele diz que ama, mas o discurso só não é mais algo aceito por Jesus. O discurso, o falar que ama, não é uma prova de que ama. O falar que ama a Jesus não é um sinal de que ama de verdade. Porque a resposta de Jesus para a afirmativa de que Pedro está dizendo, eu te amo, então faça. A atitude é que vai demonstrar se há amor mesmo aí ou não. A primeira vez, Jesus chama esse discípulo e diz que iria fazer ele de pescadores de homens e lhe faz um convite. Então segue-me, né? Segue-me, larga tudo e me siga. E eles seguiram por 3 anos e viram as ações de Jesus por 3 anos. Foram testemunhas do poder de Deus através das ações, dos milagres, da palavra, né, de Jesus, uma palavra, como é testemunhado nos evangelhos, de quem tem autoridade, né? Como Jesus tinha autoridade quando ele falava da lei de Deus, não como aqueles escribas e fariseus. Então essa vivência com Jesus, eles puderam perceber, várias vezes eles ficaram confusos, vários momentos eles tiveram medo, vários momentos eles testemunharam o sobrenatural, mas no momento da crise maior, que foi a separação, que foi a realidade da morte de Jesus, eles ainda estavam enfraquecidos na sua fé. Eles ainda titubearam. Eles ainda, como Pedro, negaram Jesus. Eles ainda se refugiaram no momento de enfrentar a morte. Então, somos todos assim. Temos as nossas fraquezas. No outro dia, vi uma pessoa dizendo que os amigos que nós escolhemos, todos os amigos que nós escolhemos, um dia vão falhar com a gente. Vai depender de nós. Quais amigos que nós escolhemos, que nós vamos decidir que quando ele falhar, isso não vai importar. Temos uma gama de relacionamentos. E dentro desses relacionamentos, nós escolhemos quais relacionamentos mais importam para nós e quais relacionamentos menos importam. Então, dentro da gama dos nossos relacionamentos, aqueles que nós mais nos importamos, aquele que nós dizemos que amamos, eles vão nos decepcionar. Em algum momento eles vão errar. Em algum momento eles vão precisar do nosso perdão. Em algum momento eles vão precisar ser resgatados no nosso círculo de amizade. Então vai depender só das nossas escolhas. Quem é que mais importa e quem menos importa. Então Jesus,
ele se dirige a Pedro e resgata Pedro desse momento em que, diante da sua crise, diante do momento em que ele se perdeu, diante do momento que ele negou, né, até conhecer Jesus, Jesus o resgatou, né? Para ele, Jesus, Pedro, mesmo tendo pisado na bola, mesmo tendo negado o seu amor, mesmo tendo negado conhecê-lo, optou por resgatá-lo, por amá-lo, mesmo ele sendo pecador. Assim Jesus fez com a gente também. A sua morte na cruz nos trouxe esse presente, a graça de Deus, que nos reconciliou com o próprio Deus e nos possibilitou essa vida de relacionamento com Deus. E muitas vezes nós ainda vacilamos. Muitas das nossas lutas, quando nós nos vemos diante de situações de que temos que nos manter firmes, nós vacilamos. Mas creia, mesmo assim Jesus nos resgata. Ele vem ao nosso alcance. Ele vem em nossa busca. E eu quero que você leve dessa lição algo muito precioso desse texto. Quando João reconhece que é Jesus. É o Mestre. Não é? Quando foi? Quando Jesus mandou eles jogarem a rede e essa rede veio cheia de peixes, ou seja, no momento da bênção. Mas Jesus não está com eles só nos momentos da bênção, está conosco em todos os momentos. Mas reconheça, é o Mestre, clame pelo Mestre, é o Mestre. Foi Ele que esteve com você no momento ruim, foi Ele que esteve com você no momento da bênção. É Ele que está com você agora e é Ele que estará com você na hora mais difícil, na hora mais escura. Leve essa mensagem para o seu coração. Reconheça Jesus, é o Mestre, e saiba que Ele está nos resgatando, está nos reconciliando com Ele através do seu chamado amoroso. Tu me amas? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Me atraíste a ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador.
meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei? O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Toda tua, Pai. És meu Senhor, meu Salvador. Tu és. Amém. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Muito obrigada, Pai.